Olá, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Iniciando o nosso programa desta quinta-feira, vamos veicular a entrevista feita por Edson Silva com o deputado estadual Antônio Henrique sobre um tema muito presente na vida das pessoas: religião. Hoje as casas legislativas têm sempre uma expressiva representação de evangélicos. E primeiro eram protestantes. Na Câmara Municipal nós temos, aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, tem até a bancada dos evangélicos. E o deputado Antônio Henrique também é evangélico. E eu começo perguntando ao deputado Antônio Henrique qual é a diferença que tem de protestante, crente e evangélico. Quero aqui agradecer primeiramente ao nosso amigo Edson Silva por ele estar aqui nos dando essa oportunidade para conversar um pouco com todos aqueles que acompanham esse veículo de comunicação, que tem levado as informações para milhares de pessoas que sabem do trabalho que a gente realiza e que é importante a gente ter esse veículo de comunicação para chegar às informações àquelas pessoas que precisam estar informadas. A pergunta que o nosso amigo me fez aqui sobre a diferença entre protestantes, evangélicos e crentes, na verdade não existe nenhuma diferença. O que a gente pode talvez tentar resgatar aqui é um pouco da história lá do século XVI, quando Martinho Lutero, que era um monge, um católico, que ele começou a se aprofundar um pouco mais. Na verdade, ele protestou contra algumas ações da igreja, né? E criou o protestantismo, né, na época. Na verdade, havia uma só igreja, né? A igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela não tinha nome. A igreja de Jesus, os cristãos não tinham nome. E aí essa igreja foi crescendo, os cristãos foram aumentando, até que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, que na verdade ele era um perseguidor dos cristãos. E quando ele persegue os cristãos, e quando ele se converte aos cristãos, então a religião cristã se tornou a religião oficial do imperador. Então acabou praticamente essa perseguição. E quando não existe, nesse caso, essa perseguição, a igreja se sentiu aí confortável e ela começou a posso dizer assim, se afastar dos verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Então, a igreja que existia na época era a igreja católica, né? A igreja universal. Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. Mas os ensinamentos da igreja ela estava se distanciando bem do que dizia as escrituras sagradas. E aí Lutero, que era um católico, ele começou a estudar a palavra de Deus, começou a ter um conhecimento mais aprofundado, e ele era um agustiano, né? Seguidor de Santo Agostinho. Isso foi inclusive lá na Alemanha. Um monge, né? Um monge, na Alemanha. Então ele protestou e ele não foi bem recebido dentro da própria igreja com os seus protestos. Tanto que ele criou as 95 teses. E foi excomungado. E foi excomungado da igreja, e aí surgiu a igreja luterana. Isso aconteceu no século XVI, em 1517. Ao mesmo tempo que na Suíça, também um outro estudioso da palavra, que foi João Calvino, o fundador do presbiterianismo, também estava tendo esse mesmo movimento. O João Calvino fazia restrições a algumas posições de Lutero, né? Com relação aos benefícios que Deus poderia nos proporcionar, né? Os pensamentos eles divergiam um pouco, mas existia algo que unia, porque o que de fato eles tinham em comum é que a salvação ela não era resultado
das suas posses. Inclusive Lutero, ele Foi exatamente a principal reação de Lutero foi isso. Porque a igreja cobrava por indulgências. as indulgências, quando você colocava a oferta dentro lá do gasofilácio, então ali você já estava comprando a sua salvação. Então, as escrituras sagradas mostram totalmente o contrário, né? Que o justo viverá pela fé, nós somos justificados pela fé, pela graça e através da Sagrada Escritura. Então não existe valores, poderes que você possa ter e ali adquirir a sua salvação. Muito bem. Então aí se criou o nome protestante. O que é bom que se diga que Lutero, ele não queria sair da igreja. Ele queria, o intuito dele era fazer com que a igreja se voltasse, como eu disse, lá para a igreja primitiva. Aquela igreja que era perseguida por Constantino, que depois se tornou um defensor da igreja. Ele queria que a igreja se voltasse à igreja primitiva, à igreja de Cristo. A igreja que Cristo realmente veio para criar. O que hoje o Papa Francisco fala aí, que a igreja deve ser uma igreja voltada para os pobres. Naquela época a igreja era voltada realmente para os ricos, né? Quer dizer, ela olhava muito para as heranças que os ricos poderiam deixar para elas, o que os ricos poderiam pagar pelas indulgências, né? Pelos sacramentos até que eram cobrados, né? Os casamentos, os batizados, né? Que ainda hoje acontece isso, né? E isso foi uma das razões que motivaram Lutero a assim surgir contra a igreja. Mas essa insurreição lá de Lutero, ele não, como o senhor já disse aqui, ele não queria sair daquela igreja de que ele participava há algum tempo. Tanto que ele não fez alterações nos dogmas. Ele não discutiu dogmas. Não. Mas hoje nós temos igrejas protestantes ou evangélicas com discursos bem diferentes daquele de Lutero. Lutero, quando ele sai da igreja católica, porque não era a intenção dele sair, ele vem com todo o seu conhecimento doutrinário, de usos e de liturgia, vamos dizer assim, da igreja católica. O protesto dele foi contra a questão da salvação, que a salvação não vem através do que você tem, do que você possui, se você pode ou não pode comprar, mas sim pela sua fé, porque sabemos que é através da graça, através de uma obra realizada pelo próprio Cristo. Então, assim, eu não preciso ter condições financeiras para adquirir a minha salvação. E de lá para cá, eu acredito que com a evolução dos estudos, porque a Bíblia, ela não era acessível à população. Só quem podia ter acesso à Bíblia eram os sacerdotes, eram aqueles que realmente estavam na linha de frente. Até porque a língua em que ela era escrita, exatamente é latim. Lutero, então, traduziu para o alemão e aí ela passou a ser popularizada na época para aqueles intelectuais. Exatamente. Então, todos tinham acesso agora à Bíblia e começaram a estudar, começaram a ver. Então, assim, aí vem a questão de mudanças de rituais com relação à questão do batismo, o batismo da Igreja Católica, assim como também da própria Igreja Luterana, da própria Igreja Presbiteriana, ortodoxa, a Igreja Ortodoxa, que é a igreja lá do rei Henrique V. Eu não me lembro agora. Quinto ou sexto? Da Inglaterra, no caso, que surgiu a Igreja Anglicana, que foi inclusive a ortodoxa hoje temos só na Rússia, lá e nos países. Essa igreja, eu não sei se você sabe, foi o surgimento dessa igreja era porque o rei queria casar, queria separar, com várias mulheres. Queria separar da esposa porque a esposa dele era estéril, não tinha filho, queria casar com outra, e a igreja não permitia, a Igreja Católica. Então ele criou lá a Igreja Anglicana, mas que
com quase tudo igual. Ele queria que a mulher dele fosse a Esther da Bíblia. Exato. Então, então, assim, algumas coisas eram do mesmo jeito, não tinha mudança, mas aí o aprofundamento do estudo da palavra, né, foi trazendo algumas mudanças, inclusive da liturgia, do ritual, dos comportamentos dentro da própria igreja. Agora, o que mais assim, a gente deve nos apegar é, independente de qual a doutrina, o ensinamento que a igreja presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, assim como tantas outras comunidades, é saber que o que nos une é Cristo. Cristo é aquele que nos traz a unidade. Nós cremos em um só Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus foi o único que teve, que veio a esse mundo para morrer na cruz, para nos salvar, e sem Ele não há salvação. Então, o que nos une, por mais que tenha alguns rituais, alguns ensinamentos, vamos dizer assim, divergentes uma da outra, mas se a base é Cristo, então nós estamos nos ensinando. Deputado Antônio Henrique, o senhor citou agora mesmo que há algumas igrejas protestantes ou evangélicas, não o incomoda, o senhor que é um crente respeitador da igreja, o que nós temos aí, as igrejas, eu até que chamo de periferias, o senhor que anda muito nos bairros de Fortaleza, há de ver o que me chama a atenção. A cada semana que você vá num determinado bairro, você encontra uma nova igreja naquele bairro. É a igreja disso, é a igreja daquilo, é a igreja daquele outro. Não incomoda ao senhor e aos outros do seu naipe essa miscigenação ou essa deturpação? Olha, aquilo que realmente veio um propósito não para fazer o bem, nos incomoda. Agora, quando existe um propósito de ajudar aqueles que mais precisam, de estar perto daqueles que mais necessitam, eu não me incomodo. Eu não sei se você... Eu quero detalhar um pouco mais a indagação. O monetarismo desse pessoal, dessas muitas igrejas que nós temos aí. Existe os maus intencionados. Mas tudo com o propósito, segundo o discurso, de atender os mais pobres, de salvá-los. Não é segredo e não seria uma agressão se dizer, por exemplo, que a Igreja Universal, a Igreja Universal só fala em dinheiro. A Igreja Universal diz que eu me salvo se eu pagar isso, ou pagar aquilo. Aquela história lá do Lutero, as indulgências... Parece que está voltando. Parece não, no caso da Igreja Universal, nós não podemos esconder isso. Não vai aqui nenhuma acusação a ela ou a nenhuma outra. Mas ela é um bom exemplo dessa monetarização dessas igrejas. Infelizmente, nós vivemos uma época que nós temos que ter realmente todo o cuidado. E aí, quando eu falo todo cuidado, eu não estou aqui me referindo a segmentos A, B ou C, mas inclusive dentro das religiões como um todo. Quando a gente olha para a figura humana, você vai ter sempre decepções. A figura, o homem por si só, ele é um homem, ele é imperfeito. Ele é imperfeito, né? Apesar dele ter sido criado perfeito. Agora, com a queda, e vem a questão dos ensinamentos bíblicos, com a desobediência do primeiro casal, que foi Adão e Eva, a Bíblia diz que toda a raça humana pecou e destituídos estão da glória de Deus, até que Jesus veio para resgatar
esse homem que estava perdido, esse homem que estava realmente que estava sem perspectiva nenhuma, principalmente com relação à salvação da sua alma. Então Jesus veio para salvar. Mas o que eu queria trazer aqui à tona, apesar dessas situações que você levanta, que eu concordo com você, que existe pessoas voltadas para esse tipo de interesse, mas eu procuro sempre olhar para o lado bom. Nessas periferias que a gente conhece muito bem, por onde eu ando, a gente vê pessoas dentro dessas denominações, independente da sua placa denominacional, pessoas que antes estavam no fundo do poço, e aí eu me refiro aqui a situações como o alcoolismo, a dependência química de drogas ilícitas, pessoas que estavam realmente em situações de calamidades. Deputado, por que muitos crentes, protestantes e tal, que quando assumem uma liderança nas suas respectivas igrejas, aí se autodenominam de bispo, de pastor, de apóstolo? Aliás, nós temos até aqui na Assembleia o deputado apóstolo Luiz Henrique, né? Isso não seria uma blasfêmia, não? Até porque na própria igreja, o apóstolo Paulo, que não era apóstolo, né, se converteu, né? Era um perseguidor, né? Era um perseguidor da igreja, se converteu quando teve aquela visão do acidente, né? Quer dizer, hoje, ainda naquele momento, se questionava muito. Ele não era dos 12, ele não era apóstolo, mas a igreja o chama como o apóstolo Paulo, e uma boa parte da cristandade o respeita como o suprassumo dos apóstolos, né? Não é uma blasfêmia, não, esse pessoal do protestantismo, né? Se arvorar com essas simbologias, o apóstolo, o bispo, o pastor. Eu não diria que era uma blasfêmia, mas eu acredito que não é necessário. Então, assim, a denominação, o chamar de apóstolo, de pastor, de bispo, eu acho que isso é o que menos nos interessa, essa nomenclatura. Por exemplo, eu sou presbítero na minha igreja, eu sou presbítero porque existe o sistema de governo. Quase padre, né? O sistema de governo da igreja presbiteriana é um sistema representativo, onde a igreja se reúne e elege os seus representantes. É bem parecido aqui na Assembleia, na Câmara Municipal e na Câmara Federal, que o povo escolhe os seus representantes para governar a igreja, para liderar a igreja. Então, esse é o sistema presbiteriano, né, no caso. Então, eu sou presbítero, que faço parte do conselho da igreja presbiteriana local, que tem uma administração junto com o pastor da igreja, para cuidar da igreja, cuidar da liturgia. Então, mas assim, os apóstolos foi realmente os 12 que Jesus escolheu, e aí veio Paulo, não por uma escolha do próprio Cristo, porque Paulo se converte muito depois de Jesus já ter sido morto e ressuscitado, mas Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas se tornou um apóstolo. Foi a visão de Cristo que o fez converter-se. Né? Foi uma, assim, você lê aquela passagem, assim, algo assim maravilhoso, quando Paulo está saindo das suas terras, com cartas, inclusive, para ir perseguir os cristãos em outra localidade, e no caminho da cidade de Damasco, Paulo teve esse encontro com Jesus. No passado, eu não diria tão distante, porque eu também acompanhei, né? Os protestantes sofriam muitas restrições. Tinham famílias que não queriam contato com os protestantes, execravam mesmo. Hoje em dia, ainda há alguma restrição? Você tem notícia de que algum crente, algum evangélico tenha sofrido restrição?
Olha, por conta da sua religião? Eu acredito que hoje não. Talvez alguma outra pessoa ainda tenha os seus pensamentos contrários, mas eu não tenho conhecimento de pessoas que foram perseguidas, né, por ser cristã. Agora, no passado, você falou, e aí eu sempre gosto de lembrar, trazer à memória aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos. O Dr. Silas Mungumba, que era um servo de Deus, desde o seu nascimento, que a sua família ele já nasceu num lar evangélico, num lar protestante, que o nome não quer dizer a diferença muita coisa. O evangelho é porque segue os ensinamentos do evangelho de Jesus, protestante porque protestou lá atrás contra aquele segmento da igreja que estava desvirtuando o caminho verdadeiro. O Dr. Silas me contava muitas histórias de que era chamado de bode, era chamado disso, daquilo, porque Comunista. Porque o Brasil, isso vem da questão da descoberta do Brasil. Foi descoberto, quem veio para o Brasil foram os portugueses. Os portugueses tinham origem no catolicismo, o catolicismo era quem dominava, diferente inclusive dos americanos, lá da América, ali na América do Norte, dos Estados Unidos, que foram descobertos lá, que Tempo depois da Inglaterra, né? Da Inglaterra, e a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra já levava outros ensinamentos. E agora, já não faz tanto tempo, a igreja, os seus padres, eram as figuras especiais nos parlamentos, na política brasileira. Hoje não há mais espaço para padres. Hoje só há espaço para os evangélicos. É evidente que a igreja fez restrições à participação dos seus sacerdotes na política. Por que essa mudança, assim, eu não diria tão brusca, mas uma mudança que aconteceu muito rapidamente? Hoje você tem aqui no parlamento, no estadual, no municipal, vários evangélicos, e não tem nenhum padre. Eu acompanhei um pouco a história dos padres na política, mais através de livros, mas assim, eu confesso, até porque a minha história na política começa em 2000, quando eu me candidatei pela primeira vez, e me elegi em 2008, foi quando a gente realmente começou a se engajar dentro da política. Mas se a gente for ver aqui, outro dia eu estava vendo ali A quantidade de padres que tem nas fotografias aí, da Constituinte. A Constituinte do Estado do Ceará. Nós temos aqui o ícone da política saindo da igreja, o Padre Cícero, né? Então, nós temos lá em Sobral o Padre Palhano, e até bem pouco nós tínhamos, por exemplo, o único representante da igreja do Ceará no Congresso Nacional era o deputado José Linhares, né? O padre José Linhares. Eu acredito que, eu não sei o porquê da diminuição dos padres, mas assim, eu sei talvez o porquê da grande atuação deles. A igreja, por muitos anos, ela era uma igreja que ela tinha uma relação muito forte com os governos. Então, quando você ia olhar para o governo, sempre tinha o braço da igreja dentro do governo. Então, por muitos anos, no Brasil, se confundia a igreja católica, no caso, com o poder. Então, o poder... Que política partidária se faz nos templos? Eu não entendi bem a pergunta. Como assim? Dentro do templo, como é que... O senhor foi vereador de Fortaleza, presidiu a Câmara Municipal, hoje é deputado estadual, e temos aqui outros vários exemplos de evangélicos protestantes, enfim, aqui deputados estaduais. Que políticas vocês fazem? Políticas partidárias, não é política partidária, nos templos de vocês? Olha,
eu não posso falar dos outros, mas eu vou falar de mim. Na minha concepção e na minha vivência diária de um cristão, que sou membro ativo de uma igreja, participante, e que sou também político, representante do povo, eu tenho levado isso como um ministério que Deus me deu para estar aqui nesta casa, como passei 14 anos na Câmara, para ser uma voz, não exclusivamente da igreja, mas uma voz do povo que precisa de alguém que defenda, de alguém que olhe, de alguém que represente essa população. Porque quando você vai para a Bíblia, Jesus diz assim: tive fome, quando está lá questionando a respeito de Jesus, aí ele diz que tive fome e não me deste de comer. Primeiro ele diz que não me deste de vestir, tive preso e não foste me visitar, e assim por diante. E aí depois, aí eles falam para os outros: tive fome e me foste e me deste de comer. Tá? Aí diz: como, Senhor? Assim não entendeu. Aí ele diz que quando você faz isso para os pequeninos, para aqueles que necessitam, você está fazendo para ele. Então, eu tenho procurado seguir esse exemplo, esse ensinamento de Jesus. Quando você chega numa comunidade, um bairro de periferia, como Fortaleza nós temos vários, chega no interior do estado, que agora como representante do povo cearense a gente vai para as cidades do interior, e você vê pessoas necessitando, pessoas buscando uma escola para seu filho, pessoas buscando saúde para um posto de saúde, um hospital para tratamento de saúde de um parente ou dela própria. E você, quando se elege representante desse povo e tem a oportunidade de defender a construção, o funcionamento desses equipamentos, então eu me considero que eu estou fazendo aquilo que Jesus me ensinou durante essa minha vida. Encerrando, porque o nosso tempo está no limite, tudo bem, tem essa passagem que tu me visitaste, não me visitaste, me deste comida, não me deste comida, não me deste de vestir, me vestiu. Mas tem uma outra passagem, quando perguntaram a ele se devia pagar o imposto a César, ele pede a moeda e diz: quem é essa fotografia que é de César? Então dá a César o que é de César. E mais na frente ele diz: você não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao outro. O político só serve a Deus? Não. Quando ele diz que você não deve servir a dois senhores, ele não está querendo dizer que você não deve ser o contribuinte dos impostos. O contribuinte, ele disse que você tem que ser. A moeda é de César, tem a foto. O que é de César, dê a César. E servir a Deus nos seus ensinamentos. Então, assim, eu tenho... Não servir a Deus nos seus ensinamentos, aí ele diz, né? Você não pode servir a dois senhores. Porque você não pode estar dividido. Quando você é um cristão... Nós vamos deixar muitas perguntas pendentes, deputado. Eu vou me preparar mais para entrevistar da outra vez, porque nós podemos questionar muito isso. O político serve a Deus ou serve à política? Muito obrigado pela sua entrevista. Acho que nós demos alguma contribuição neste momento de Semana Santa, tanto para os católicos como para os evangélicos, enfim, para toda a sociedade. Muito obrigado, deputado Antônio Henrique. Eu que agradeço, fico muito feliz em ter tido essa oportunidade de conversar aqui com todos aqueles que estão nos assistindo. Dizer que estarei aqui sempre à disposição, trabalhando em defesa do nosso povo do estado do Ceará, e nunca esquecendo de que nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá para servir as pessoas que mais precisam. Agradeço a todos pela audiência de hoje e desejo uma feliz Páscoa, com reflexão, paz e amor. Até a próxima semana.